A paz de Jesus, a paz esteja convosco. E essa é a saudação que Jesus vai fazer hoje no Evangelho. Nós vamos então fazer uma breve meditação sobre as 4 leituras da missa desse domingo. Então seria importante você olhar esse vídeo antes de ir à missa, porque quando começar a liturgia da palavra, as 4 leituras de hoje, você já estará inserido nesse universo dessas leituras que serão proclamadas hoje em cada celebração no mundo inteiro. No mundo inteiro, essas 4 leituras, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho, no mundo inteiro será lida as mesmas passagens. Então vamos já para a primeira passagem, que é a primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Aliás, de 12, né? 12 ao 19. Atos 3, de 12 a 19. Antes de nós começarmos a leitura, quero lembrar aqui que o que vai acontecer aqui é o discurso de Pedro depois da cura milagrosa de um homem na porta do templo. E aquele homem, que era um homem excluído, que era um homem paralítico, de repente ele se encontra com o Deus da vida. E por se encontrar com o Deus da vida, Jesus, ele é curado. E aquele que era excluído agora entra no templo cantando, saltando e louvando a Deus. Ele é acolhido na igreja novamente. Inicia aí, com Jesus ressuscitado, os novos tempos, os tempos messiânicos, onde ninguém é excluído. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Muito bem. Diz aqui então o discurso de Pedro após essa cura. Ele pergunta assim: por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, ele está falando a judeus, esse mesmo Deus nosso glorificou o seu servo Jesus. E a palavra servo aqui não aparece inocentemente, não, porque servo remete à previsão feita por Isaías sobre o Messias, o servo, sobre quem recaiu as nossas chagas, os nossos pecados, se bem que ele não tivesse tido culpa nenhuma. Essa passagem de Isaías 53, falando do Messias, se chama o servo. E a partir daqui, Jesus será apresentado como esse servo, o servo do Altíssimo, que levou sobre si nossas dores, nossos pecados e que por suas chagas nós fomos curados. Então ele diz aqui: o Deus de nossos pais glorificou o seu servo, Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo. A palavra justo pode ser também traduzida por inocente. Vocês preferiram o assassino do que o inocente. Vocês entregaram o inocente, o santo e o justo, e pedistes que se desse um homicida, um assassino. Matastes o príncipe da vida. Aí vem essa contradição. Aquele que deu a morte, o assassino, vocês preferiram. E aquele que deu a vida, vocês mataram. Só que aí vem o grande testemunho de São Pedro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disso nós somos testemunhas. Ser apóstolo é ser testemunha. E testemunha do quê? Da ressurreição de Cristo, da divindade de Cristo, de que Jesus é o Salvador, é o servo, é o Cristo, é o previsto pelos salmos, pelos profetas, por toda a escritura do Antigo Testamento. É Ele que cumpriu tudo que estava previsto sobre o nosso Cristo, o nosso Salvador. Versículo 16. Em virtude da fé em seu nome, foi esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Então ele diz assim: não fomos nós que curamos esse homem na porta da igreja. Foi a fé nesse nome. E aqui a palavra nome tem muita importância, porque o nome Jesus pode significar Javé salva, Javé cura, Javé liberta. Então foi a fé nesse nome, Javé cura, que esse homem foi curado. O Pai glorificou Jesus concedendo essa cura. Foi em virtude da fé em seu nome que esse mesmo nome
consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Irmãos, eu acabei de ler aqui o versículo 16 e ele não se encontra nos folhetos da liturgia, né? A liturgia salta esse versículo 16, né? Ele passa do 15 para o 17. Vamos continuar aqui no 17. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância. Ele dá uma atenuada, né? Vocês mataram o santo, vocês mataram o enviado de Deus, mas aí ele atenua. Eu sei que foi por ignorância. Vocês não sabiam que ele era o Cristo. Aí ele imita a oração de Jesus, né? Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que Jesus é Deus, que é Filho de Deus, que é o Cristo. E aí Pedro diz a mesma coisa, que eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Isso já estava nas profecias. Isso já era da vontade de Deus. E aí, qual que é a solução agora? Tudo bem, vocês fizeram esse erro grave, terrível, foi por ignorância. Mas e agora? O que ia acontecer? Qual é a saída? Aí ele diz, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, muitas vezes na Bíblia, é uma palavra só. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se é também converter-se, é mudar de atitude. Como é que eu digo que eu me arrependi de ofender uma pessoa e dali 5 minutos eu a ofendo de novo? Então não houve conversão. Então, o arrependimento implica a conversão, a mudança, a metanoia, né? Metanoia, uma mudança de atitude, uma metamorfose, vamos dizer assim, né? A comparação de conversão geralmente é a borboleta, né? Que antes é uma lagarta, depois ela entra naquele casulo e depois há uma metamorfose. Aquela lagarta horrível se torna um bicho alado, que voa e que é bonito, não é? Quem sabe a nossa conversão também vai nos transformar em seres alados, em cidadãos do céu. Aleluia. Então, o arrependimento que Pedro diz aqui, arrependei-vos e convertei-vos, na verdade é uma coisa só. Porque um arrependimento sem mudança de atitude, sem conversão, não é verdadeiro arrependimento. E aí ele diz assim, para serem apagados os vossos pecados. Aí ele faz uma comparação de que nossos pecados são dívidas. E assim como se apaga lá no caderninho as dívidas, se você se converter, se você se arrepender, essa dívida do pecado será apagado, para serem apagados os vossos pecados. Oh, meu irmão, que maravilha! Há esperança para nós. Se eu me arrepender, se eu mudar de atitude, de mentalidade, metanoia, então os meus pecados serão apagados. Aproveita, meu irmão, que Deus está fazendo essa oferta de amor por nós, o de serem apagados os nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que lindo, irmãos. E agora vamos ao Salmo responsorial, que hoje é o Salmo 4. E qual é a ligação desse Salmo 4 com essa primeira leitura que falou do servo, que apresenta Jesus como servo, previsto por Isaías 53? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. É o que Moisés buscava quando ele subia ao monte, contemplar a face de Deus, que brilhava. Ele não conseguiu, porque Deus mostrou-se a ele apenas de costas, porque ele não resistiria a tanta glória. Mas aqui o Salmo já inicia pedindo, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. É a vossa face que eu procuro, meu Senhor e meu Deus. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai a minha oração. Peça isso você também, irmãos. Ó Senhor, quando eu clamar, respondei-me. Já me aliviastes em tantos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai a minha oração. E aí vem a ligação com a leitura. Compreendei que o nosso Deus faz maravilhas pelo seu servo.
Deus faz maravilhas pelo seu servo, por Jesus. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Que oração linda, gente. Eu sei que o Senhor me ouvirá quando eu faço a minha prece. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face, Senhor. Eu, tranquilo, vou deitar-me e adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Amém. Esse é o salmo de hoje. Gente, eu acho linda essa passagem quando diz assim que eu deito e logo adormeço. É de alguém tranquilo, é de alguém que não se deixa perturbar pelas preocupações de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, como disse Jesus no Sermão da Montanha. Então, quando eu entreguei os meus problemas e dificuldades nas mãos de Deus, e dizendo assim: eu sei, Senhor, que ouves a minha prece. Então, eu entreguei nas mãos de Deus. Hoje, o dia todo, eu fiz o meu possível. O impossível, eu entreguei na mão de Deus. Então, eu deito e logo adormeço. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Amém. Esse é o salmo de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos agora à segunda leitura. Hoje a missa são 4 leituras. Então temos uma segunda leitura, 1 João 2, de 1 a 5. E diz assim: Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia está escrita para que nós não pequemos. Mas, se alguém pecar, lembra o que Pedro falou? Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aqui de novo. Pedro falou: matastes o santo e o justo, o inocente. Nós temos esse intercessor. A Bíblia está escrita aqui para que a gente não peque, mas se nós pecarmos, nos arrependermos, né? Aqui diz assim: mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o sacrifício de Jesus na cruz é que nos lavou desse pecado. Expiar é retirar, é lavar. Jesus, por seu sacrifício, é o sacrifício de expiação dos nossos pecados. Continuando, versículo 3. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Eu conheço a Deus, mas eu não guardo os mandamentos de Deus. É mentiroso, não conhece a Deus. Você diz que ama a Deus e não ama o irmão? Você não ama a Deus. Então diz aqui, aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a segunda leitura. E por fim, nós vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 24. Eu amo essa passagem porque já mostra Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos de uma forma maravilhosa, porque assim não é uma aparição espiritual, vamos dizer assim, é física. Ele senta ali, come com eles, mostra as feridas cicatrizando. Não é que ressuscitou só o Espírito de Jesus, não. O corpo se levantou lá do sepulcro, saiu de lá. É um corpo glorioso, porque agora nada mais impede Jesus, ele entra em qualquer lugar com as portas fechadas, trancadas, mas é física a presença dele. Tem alguma coisa para comer aí? E eles servem, ele come com eles. Vamos ver aqui como está? Lucas 24, 35 a 48. E diz assim a palavra de Deus. Os discípulos de Emaús tinham visto Jesus na estrada e voltaram para contar para eles. E aí é a partir daqui que começa essa história. Eles estavam contando. Versículo 35. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Os discípulos de Emaús, quando Jesus repartiu o pão, eles o reconheceram. Jesus desaparece e eles voltam. Eles estão aqui contando essa história.
Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Como nós começamos os nossos episódios aqui, a paz esteja convosco. Essa é uma frase de Jesus. Eu quero invocar sobre a sua casa e sua vida agora essa frase de Jesus vivo, ressuscitado. A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito. Olha só, eles achavam que era um espírito, se assustaram. Pensaram que era um fantasma. Essa é que é a verdade. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Olha Jesus. Tendes aqui alguma coisa para comer? E aí, então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Aí, cuiabano, peixe assado. E ele tomou e comeu à vista deles. Jesus vive ali ceando com eles, comendo peixe assado com eles. Versículo 44. Depois lhes disse que tudo o que aconteceu com ele foi previsto pelos profetas. Diz assim: depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, no Antigo Testamento, nos profetas e nos salmos. Olha que linda essa frase agora. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Oh Senhor, abri para nós também, abri a nós o Espírito para que nós compreendamos as Escrituras, Senhor. Que graça maravilhosa poder ler a Tua Palavra e compreender. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, atenção, a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim encerra a liturgia da palavra hoje de forma maravilhosa. Jesus vivo e ressuscitado, conclamando os apóstolos e a nós a sermos testemunhas, a contarmos às pessoas de que Jesus está vivo, é o Senhor, que Ele ouve nossas orações, como diz o Salmo, que Ele é o santo, o justo, e que nós, entregando a nossa vida nas mãos dEle, olha, podemos deitar e dormir tranquilo essa noite, porque o guarda de Israel cuida de cada um de nós. Irmão, fique na paz de Jesus, boa missa, boa celebração, viva, porque a Eucaristia também é Jesus físico, presente e vivo, sacrificado e ressuscitado, em comunhão com cada um de nós. Estivemos reunidos nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Até amanhã, segunda-feira, quando taremos as 3 leituras da liturgia de segunda-feira. Fique com Deus, a paz de Jesus.